Boa noite a todos. Vamos começar agora o último painel da Super Live de renda variável. Hoje a gente já falou de tributação, de fundo de previdência de ação, como os gestores escolhem a sua carteira, como escolher a sua carteira como pessoa física, fundo imobiliário. E agora vamos começar o mais polêmico dos painéis. Não? Tranquila? Análise técnica versus análise fundamentalista. Acho que antes de começar a pancadaria, queria que vocês se apresentassem. Quem que começa primeiro? Deixa os grafistas primeiro. É melhor. Boa noite a todos, sou o Roberto Indec, André Moraes, nós somos apresentadores do Gamecast oficial, nosso Instagram, segue lá, para quem quiser, a gente fala experiências do mundo de trading. Mas antes de começar, eu queria mandar um abraço lá para a família de Beraldini, que está nos assistindo em mesa, então um abraço, nos acompanhe. Bom, eu sou o Thiago Salomão, eu sou criador e apresentador do Stock Pickers, que é um podcast que também fala de ações, só que mais voltado para análise fundamentalista. Eu sou o tio Ulisses Dias, eu invisto há 20 anos, na Bolsa já estou há 15 anos e eu gostaria de falar sobre outro assunto, mas eu não consigo. Acho que tem muita gente que começou a ver o nosso painel hoje, nossa Super Live, acho que é a primeira vez que a gente faz isso, para aprender a investir em ação. Então, pode ser que é muito óbvio para vocês, mas se vocês pudessem explicar um pouco o que é análise técnica, o que é análise fundamentalista, para a gente já começar ao debate, as perguntas. Se quiserem começar. Eu vejo a análise fundamentalista como você acessar as empresas, se tornar sócio aí das empresas através da bolsa, como um mecanismo de meio, né? E aí, para a gente acessar o melhor valor das empresas, a gente tem que analisar balanço, entender a cultura, entender o que a administração está fazendo, entender a precibilidade daquele produto, o nicho, se está crescendo, se está diminuindo. E aí depois você vai entender realmente se o preço que o mercado está te oferecendo é atrativo ou não. Ninguém te obriga a nada no mercado e eu acho que essa é a melhor situação de estar na bolsa, né? Você está só ali esperando as coisas acontecerem e o que for bom para você, você faz. Acho que só complementando aí antes de passar a bola para os grafistas, né? Mas acho que no mercado de ações, você comprando uma ação, você está se tornando sócio da empresa, né? Então a ação representa a menor fatia de uma empresa e você comprando, pode ser análise técnica ou fundamentalista, você vai virar sócio, não importa o quanto tempo você vai ficar com ela. Na análise fundamentalista, geralmente a gente tem um horizonte mais de longo prazo, então a gente olha os fundamentos da empresa, como é que estão os resultados, o histórico dela, operacional, financeiro, como é que está o setor que ela está inserida, como ela se comporta em relação às concorrentes, como é que o cenário macroeconômico pode ajudar ou atrapalhar a empresa, quais são os gestores da empresa, né, os fundadores, se ainda estão lá dentro, enfim. Tem uma série de variáveis que vão desde o mais básico da contabilidade até um ponto até bem subjetivo de quem são as pessoas por trás da empresa, né? Enfim, é sempre uma visão de longo prazo de você tentar se tornar sócio de uma empresa, e aí não importa se o dólar está 4, está 3, se a bolsa subiu ou caiu hoje, você está virando sócio para um horizonte de longo prazo. Eu gosto da análise fundamentalista porque o mercado é muito volátil, quem acompanha o noticiário vê um monte de coisa acontecendo no dia a dia e no longo prazo as boas empresas tendem a sobreviver, as empresas que têm crescimento consistente tendem a se valorizar, então para mim é mais fácil tentar ver o que vai acontecer no longo prazo, né, o que pode acontecer por um prazo mais longo do que tentar adivinhar o que vai acontecer no curto prazo. Depois que ele falou meia hora, a gente acaba a live. Obrigada, boa noite. Obrigado, pessoal. Eu tento não ser prolixo, né? Tomei um café antes aí. Então, resumindo, a análise fundamentalista rapidinho aqui. A análise fundamentalista tenta encontrar o valor da empresa, né? A análise técnica, ela tenta encontrar o preço ou uma variação de preço a partir de um certo momento para que você possa ganhar com curto prazo, tá? Nada impede que você busque ajuda na análise fundamentalista, mas na hora que você vai fazer operações de curto prazo, você acaba se apoiando num gráfico, onde você estuda comportamentos passados do preço que aconteceram no passado para tentar entender qual é a maior probabilidade a partir de um determinado ponto. Então, quando a gente entende que existe uma probabilidade maior a partir daquele momento do mercado subir, você aposta, faz uma estrutura de operação, né, apostando uma alta, e você acha que vai... A análise técnica, ela acaba te dando o timing de entrada de operação. Eu queria aproveitar e já fazer uma pergunta para o Thiago. Por que você acha que em tempos de redes sociais
você vê o crescimento da análise técnica sendo muito maior do que da análise fundamentalista para o investidor brasileiro? Mas eu acho que a análise técnica ela sempre foi mais forte que a análise fundamentalista, porque ela é muito mais fácil de você consumir, de você também aprender. A análise técnica é algo finito, né? Acho que a experiência no mercado vai te dar mais assertividade na análise técnica, nas estratégias. Mas é um conteúdo que a teoria ela tem começo, meio e fim, né? Não é algo que muda tanto, né? Na análise fundamentalista, você tem que estar em constante aprendizado, porque o que funcionava lá atrás talvez não funcione mais. As mudanças macroeconômicas podem afetar drasticamente uma empresa, um setor, para não deixar a história tão longa. A Cielo era uma unanimidade anos atrás e hoje é um dos patinhos feios do mercado, né? Porque mudou completamente o cenário dela. E também o horizonte acaba sendo mais de longo prazo, então é difícil você convencer, compra essa ação que daqui uns 3, 5 anos ela pode dar um resultado muito bom. Na análise técnica a gente às vezes busca objetivos de 3 a 5 horas, 3 a 5 semanas. Eu posso complementar? Claro. Eu acho que a primeira leva de... Mas só também um disclaimer, eu uso análise técnica, tá? Eu olho toda ação que eu vou colocar lá na carteira que a gente tem na Rico, ou para as recomendações que eu olho, eu sempre olho para o gráfico, ver como é que está o comportamento dela. Não é o meu tomador de decisão, o gráfico, mas ele me dá uma bela fotografia do que está acontecendo com a ação naquele momento. Então, um analista fundamentalista ele pode usar insumos da análise técnica, o contrário também existe? Claro. A gente vai chegar lá, mas já entenderam, né? Essa história de um contra o outro era só para chamar vocês aqui. A gente vai falar como usar as duas para tomar a melhor decisão em muitos momentos. Eu faço muito isso. Mas só para complementar o que você falou, cara, a primeira leva de varejo aqui no Brasil veio de 2002 a 2008. Você já estava operando. A gente achava que era fundamentalista, o outro achava que era analista técnico, mas a gente não sabia nada. A gente estava surfando uma onda muito bonita. Veio 2008, o mercado caiu, muita gente saiu da bolsa. O cara que era melhor já tinha um pouco mais de experiência, muito mais disciplina, conseguiu sobreviver. O mercado subiu em 2010, parou. Aí o que aconteceu? Cara, de 2010 até 2016, a Bolsa teve um processo de queda, mas foi um processo muito mais lateral. Cara, nada andava muito. Então era muito difícil difundir a análise fundamentalista, pensar no longo prazo, quando você tem uma carga de 6 anos, com o mercado olhando de lado. É difícil você explicar para um cara que está ganhando 14% no CDI, que bolsa no longo prazo é legal, com bolsa ficando de lado em 5, 6 anos. E a análise técnica oferecia soluções de curto prazo que performaram, para quem entendia muito bem, melhor naquele momento. Então, a análise técnica, num determinado momento, para o varejo, ela teve à frente da análise fundamentalista. Mas a partir de 2016, quando o mercado engrenou, eu percebo um crescimento muito grande de exposição da análise fundamentalista. Stock Pickers é o programa mais assistido que tem hoje talvez no mundo. De investimentos no Brasil. O Tiúlio está com 200 mil pessoas no Instagram dele falando principalmente sobre comprar e cuidar daqueles ativos para o longo prazo, entendeu? Então acho que isso está se igualando. Por quê? Porque, cara, o cara percebeu que com o mercado em tendência, tá certo? O longo prazo, cara, é uma coisa sensacional. Acho que todo mundo precisa ter uma grana para o longo prazo. Não necessariamente o cara de longo prazo vai ter uma grana para fazer trade, mas todo trader vai ganhar dinheiro e vai colocar dinheiro aonde? Mais em risco, vai ficar com dinheiro em risco, vai colocar no longo prazo. Então, acho que essa distância das duas análises para o varejo tem diminuído. Eu acho que o ponto que você colocou, André, só complementar, a Selic é 14% e uma série de investimentos isentos de imposto de renda garantido pelo FGC, você não tinha como convencer um rentista, um poupador, a correr um risco de ações para longo prazo, sendo que ele tinha uma garantia de um investimento isento, com retorno alto, isento de imposto de renda, com garantia do FGC, você querendo convencer o cara para ir para o mercado que não era promissor. Porque a análise fundamentalista, como a gente mesmo falou, que tem um foco mais de longo prazo, ela tende a atrair justamente esse cara que é o poupador, aquele cara que tem uma carteira, um horizonte mais de longo prazo e fala, poxa, com a Selic agora beirando os 4% e a inflação ali quase comendo toda a rentabilidade, ali, deixando uma rentabilidade real quase que zero, eu vou ter que buscar me sofisticar, né? Vou ter que buscar investimentos mais arriscados. Uma coisa que eu diferencio, eu uso análise técnica e análise fundamentalista nos meus investimentos na prática, eu acho que a grande diferença que eu vejo é o mindset, né?
O mindset do fundamentalista está em tomar decisões num período de espaço muito mais longo, enquanto o analista técnico ele tem que trabalhar com stop. Eu não conheço um analista técnico bem sucedido que não trabalhe com stop. E o fundamentalista ele vê o stop em decisões da empresa no dia a dia. E aí ele tem que parar para refletir, é muito mais subjetivo. E ele tem que ter uma qualidade de interpretação das notícias, dos fatos, para ele tomar uma decisão. Enquanto o analista técnico ele precisa de muita disciplina para respeitar o stop. Eu vejo muita gente que acaba confundindo a análise técnica com a análise fundamentalista, porque ele começa uma posição na análise técnica, aí bate o stop dele e ele fala assim, não, vai subir, eu vou deixar para o longo prazo, e aí ele começa a se enganar que ele está virando um analista fundamentalista, mas na verdade ele só foi indisciplinado como analista técnico. Aí você fala pro cara, uai, aqui aquela lá você não estopou? Não, essa é blue chip. Blue chip a gente não precisa preocupar, né? Eu escutei muito isso ao final de 2009 com Vale, Petro, Usiminas, tudo lá na casa dos R$50, e essas blue chips depois vieram a 4 no caso da Petrobras, a 1 no caso da Usiminas, a 12 no caso da Vale. Você está dando aqui exemplos de empresas de commodities, empresas até que foram aí à falência, mas a própria Berkshire Hathaway, que talvez seja o maior exemplo fundamentalista do mundo, ela teve 3 ocasiões que ela caiu mais de 50%, ou seja, então as melhores empresas também vão cair muito, e aí você tem que saber trabalhar com time, se esse for o teu instinto, né? Eu acho que tem que ter muito autoconhecimento também para você chegar na decisão do que você vai querer usar como ferramenta para os teus investimentos, porque tem gente que não consegue respeitar o timing da análise fundamentalista de 3, 5 anos, e tem outras pessoas que não conseguem acompanhar o ritmo da análise técnica do dia a dia ou do semanal, né? Acho que eu queria aproveitar essa questão até para os dois lados, entender como é que funciona o emocional do investidor, porque na análise fundamentalista ele tem uma ideia, né, ele acredita no fundamento e ele vai ter solavancos no meio do caminho que ele vai sofrer. O analista técnico, o investidor técnico também. Que dica, que recomendação vocês dão para o investidor que está começando agora, ou como é que ele segura essa emoção, como é que ele convive com essa agonia? Então, não importa o que a gente vai falar, viver isso é 100 vezes mais difícil, tá certo? No caso da análise técnica, e eu vou deixar, o que é difícil é você admitir que errou e tomar um stop. As pessoas estão sempre preocupadas com a próxima operação, tá? Então, eu comprei Magazine Luiza, tá todo mundo ganhando dinheiro com ela, mas está voltando perto do meu stop. E aquilo acaba desequilibrando emocionalmente o cara, e o cara, a partir dali, só faz besteira. Sai na pior hora possível, quando ele desiste da operação, volta a subir, enfim, tá certo? Uma coisa que eu falo é o seguinte, você vai ficar rico ou pobre ao final de um conjunto de 100, 200, 500 operações. A próxima é só uma parte de um todo. Então, ao invés de você se preocupar com ela e ficar marcando o mercado e sofrendo a cada tique, se preocupe em seguir a sua estratégia. Porque se a estratégia for boa, e você só vai descobrir se ela é boa ou não depois de 100, 200, 500 operações, né? Por mais que você faça backtest, você só precisa segui-la. Então, a última operação, a próxima operação vai ser sempre uma fração de um todo. Você deixa de dar importância para ela e começa a ficar focado apenas em seguir sua estratégia, porque é o que vai te levar lá para longe. Tá? Para quem não sabe, né, o Larry Williams, que é tricampeão mundial de trading, até treinou a filha dele para ser campeã mundial de trading, ela foi a atriz ganhadora do Oscar, Michelle Williams. Ele foi morar uma época na Austrália e aí, como o fuso horário só deixava ele ver o final do pregão enquanto ele estava dormindo, foi o melhor momento de desempenho que ele teve, porque ele não tinha espaço para ser disciplinado, né? Engraçado. Você investe e sai andando, né? Não é nunca mais. Mas acho que até complementando um pouco do que eles estão dizendo também, eu acho que entra muito a questão do gerenciamento de risco, né, André? A gente vê praticamente hoje todos os grafistas, tem aqueles que não trabalham com gerenciamento de risco, não trabalham com stop, mas eu acho que tem sido cada vez mais raro. Gerenciamento de risco, de entrada de todas as operações. Enfim, eu acho que você até pode falar um pouco mais sobre isso, porque é um tema importante também. Não, na verdade, todo mundo se preocupa muito com o ponto de entrada. Isso, análise técnica dá, e como você falou, uma coisa não é fácil, mas é simples. É um gráfico de 2 eixos. Minha filha está terminando o primeiro grau, ela já viu um gráfico de 2 eixos. É preço versus tempo, é fácil de ser entendido. Só que só o preço de entrada não vai fazer ninguém ganhar dinheiro no longo prazo. Apesar das operações serem de curto prazo, o importante é crescer o capital no longo prazo. Você precisa, como a gente trabalha com probabilidade, essa probabilidade no mercado como o nosso talvez seja de 65%, 70% de dar certo. Mas quando dá errado, você tem que perder pouco. E quando dá certo, você tem que esticar ao máximo. Esse é o gerenciamento de risco. Fazer isso e
chegar ao final do dia ganhando, mas sabendo que você precisa ganhar mais, ou perdendo e precisando estopar, é o que é o desafio. Não é um jogo de soma zero, né? Não. É aquilo que você estava falando. Não, Por exemplo, não é. suas operações, muitas vezes você tem uma relação risco-retorno de 3-1. Então, quando você perder, você perde 1 e quando você ganhar, você ganha 3, né? Para responder o que fazer, né? Como se preparar, acho que seja grafista, seja fundamentalista, você só vai se conhecer quando você colocar o dinheiro na mesa. Então, mas começa pequeno. Acho que quando você coloca lá, sei lá, você coloca 1.000, 10.000, 100.000, às vezes você vai perder o mesmo 1, 2, 3%, mas 1% de 1.000 é bem diferente de 1% de 100.000, né? Então, acho que isso mexe muito com o emocional, porque tanto para o fundamentalista quanto para o grafista, seja para o curto, seja para o longo prazo, você ter o controle emocional, você se conhecer bem, saber quem é você como investidor, é fundamental para o seu sucesso. E se você pular muitas etapas, colocando muito mais dinheiro, você pode se queimar emocionalmente falando, você pode acabar fazendo as besteiras de acabar vendendo na hora errada, comprando na hora errada, vendendo na baixa, comprando na alta. Eu acho que principalmente para os iniciantes, não tem demérito nenhum você operar pequeno, não tem demérito nenhum você ser conservador, porque isso te protege para o longo prazo. E esses efeitos que a gente está falando aqui, eles são químicos no nosso corpo. A gente tem uma coisa aqui chamada amígdala atrás do nosso cérebro. Quando a gente é confrontado com a nossa visão inicial, ela incha e gera uma química negativa no nosso corpo. Até a gente controlar isso e regular de uma maneira saudável para você ser um operador ou investidor de sucesso, isso demora tempo. Você tem que fazer uma programação mental para isso funcionar e não te gerar um custo emocional. Porque também acho que ninguém quer aqui ganhar dinheiro, mas destruir a vida pessoal. Ferrado, né? Exato, claro. Tem muita gente fazendo isso. Muita. Acho que o que vocês enxergam como os principais erros dos investidores iniciantes nesse sentido? O principal é o cara chegar... Porque é o seguinte, eu quero fazer cirurgia da cabeça. Você tem que entrar numa faculdade de medicina, ficar 6 anos lá, depois fazer um monte de especialização, mais 4 anos, começar como estagiário do cirurgião. Depois de 15 anos que você decidiu que você vai ser cirurgião de cérebro, você consegue fazer sua primeira operação. O cara fala, eu quero ser investidor. Cara, meia hora depois chega login senha, ele transfere o dinheiro para a conta e ele pode começar. Então, ele precisa entender que aprender a investir na Bolsa de Valores é um processo. Então, começa devagar. Começa com pouco. Aquilo que se você perder não vai te fazer falta. Hoje é possível você começar a investir no mercado fracionário e comprar lá, sei lá, R$50 todo mês, se você quer ser um cara de longo prazo. Se você quer fazer trade, você pode entrar no mercado fracionário e aprender comprando uma ação de Ambev, uma ação de Petrobras, uma ação de Vale. Ou seja, com muito pouco capital você começa. E aí você passa por esse processo de aprendizado, provavelmente vai perder para aprender, mas você vai perder, sei lá, 30% de R$100. Ok. Uma coisa que me chama muita atenção, até das mensagens que eu recebo, particularmente em rede social, é muito mais isso. As pessoas compram ações sem saber sequer se são ações mesmo, né? As pessoas compram, às vezes, recibo de subscrição, porque o valor nominal é muito baixo. Compram opções, porque também o valor nominal também é muito baixo, enfim. As pessoas elas entram de qualquer jeito no mercado, isso é muito ruim. Por que é ruim? Porque naturalmente quando você comete um erro desse, muitas vezes esse tipo de ativo ele tem um prazo definido para acabar, então aquele dinheiro virou pó, não é mais nada, e a pessoa acha que a Bolsa de Valores é um lugar ruim, e de fato não é. Mas é que nem o André falou, você tem que entrar, você tem que estudar, você tem que escutar especialistas, analistas. Hoje tem muito conteúdo interessante nas redes sociais, saber filtrar isso, saber aquilo que está adequado ao seu perfil, isso é muito importante. Como é que o investidor pode filtrar, né? Porque quando a gente olha aqui do nosso lado, você pensa, poxa, será que os investidores não estão vendo que isso é bullshitagem, que isso é errado, que não está certo? Ou muita gente cai em pirâmide financeira. Como é que ele consegue filtrar o que é um conteúdo de qualidade? Bom, pode seguir todos aqui, vocês vão ter conteúdo de qualidade, mas tem uma série de pessoas hoje nas redes sociais fazendo recomendação, falando de investimento. Como é que ele consegue filtrar o que ele pode seguir? É muito difícil isso, né? Porque hoje a informação é muito mais fácil de você acessar, que por um lado é bom, mas poxa, se o pessoal caiu em cada golpe no passado, imagina hoje, né? Que é tudo tão mais fácil, né? Até pelo bem e pelo mal. Eu acho que quando você quer realmente ver se a informação é fidedigna, você vai, puxa, tá na própria internet, puxa a capivara da pessoa, vai lá no Google, vê quem ela é, vê o que é essa empresa.
vê quantos seguidores ela tem, vê quantos cursos ela já deu, tenta procurar alguma coisa, tem N ferramentas na própria internet. O que acontece é que o mercado financeiro muitas vezes atrai, a primeira atração é a ganância. Porra, vou lá para ganhar dinheiro logo, vou lá para ganhar dinheiro fácil. E aí nesse caminho ele acaba encontrando um pouco dessas artimanhas. Então talvez seja um primeiro passo, se informe bem, acho que as pessoas podem conseguir isso de uma maneira mais simples, mas tem gente que vai mesmo pela ganância. Então, mas aí que tá, mas tipo assim, não é tão difícil. A primeira coisa, a pessoa tem que ter bom senso. O cara não pode acreditar que alguém vai prometer para ele 2% ao dia e vai entregar isso, porque o cara que acredita nisso, ele ou falta bom senso ou ele realmente não faz ideia do que é o mundo do investimento. Porque eu acho que somando esses dois, mais a ganância. Acho que é um ponto interessante. Exato. Então, isso já ajuda a filtrar, né? Eu uso Uber 99 muito durante a semana. E sempre que eu falo sobre o mercado financeiro, já umas 2 ou 3 vezes já me contaram, não, eu estou num negócio legal do mercado financeiro, eu vou ganhar 2% ao dia ou 50% ao mês. Mas eu acho que é muito do bom senso, né? Se é uma oportunidade tão grande assim de ganhar dinheiro, será que realmente as pessoas estariam trabalhando tanto, acordando cedo, vai lá? Pois é, mas aí, eu falo pra vocês, cara, hoje a internet, quando a gente começou, Tiuli, não tinha curso, não tinha livro, não tinha nada, a gente foi na marra, tá certo? Agora tem informação. Cara, digita isso no Google, né? Se, parece bom demais, provavelmente é porque não é verdade, né? Não, eu acho que o maior erro do investidor iniciante é, primeiro, ele não se conhecer, né? Porque a gente fica imaginando que todo mundo procura só um objetivo na bolsa. E não é verdade isso. Tem gente que tem como meta rentabilidade, tem gente que tem como meta controle de risco, e tem gente que não gosta da volatilidade da bolsa e está tudo bem. Dá para ganhar dinheiro também sem essa volatilidade da renda variável e tá tranquilo. Então você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para você saber o que você quer tirar do mercado. Se você não souber isso no primeiro momento, você nem sabe aonde procurar as fontes, né? E meu irmão me ensinou uma coisa na internet que é o seguinte: as pessoas que têm dinheiro não têm tempo e as pessoas que têm tempo provavelmente não têm dinheiro. Então, se informa com os programas, com aquelas pessoas que investem, que tem muita prova social, gente comentando que essa pessoa faz um bom trabalho, um trabalho ético, um trabalho responsável, porque aqui a gente sabe que é impossível a história do ganhar 2% ao dia, mas quando a gente está numa situação de desespero pessoal, a gente quer procurar a verdade em lugares que não existem. E isso pode ser uma armadilha que nós mesmos criamos pra gente. Então, que vai piorar a situação. A história do autoconhecimento, ela é muito importante. Eu identifiquei isso em mim porque eu estava querendo lá aquele check do Instagram uma vez, aí mandaram um e-mail para mim que tinham. Aí eu abri o e-mail, era um vírus. E aí eu percebi, cara, eu estava querendo tanto aquilo que eu não consegui ver que era um golpe. E as pessoas, elas caem nessa armadilha porque elas estão precisando de um dinheiro para pagar uma operação de um parente que está doente, para realizar o sonho de uma pessoa que elas amam, entendeu? Esse processo educacional é muito importante. Esse programa Super Live é a primeira vez que a gente faz, mas a gente faz assessoria live todo dia, das 8 da manhã às 20 horas, toda hora com especialistas de investimento, porque tem muita gente que vem aqui pro nosso lado da assessoria e não sabe que não pode ganhar 2% ao mês, porque a pessoa não tem a noção de que isso é possível, não é? E aí você começa a entrar em lugares sérios e ter um pouco de parâmetro para criar essa margem de pensar. Tem só um ponto que eu queria complementar, que é interessante, você vai conversar. Mas a poupança rende muito pouco. Quer dizer, a poupança rende muito pouco. Ela vai começar a render, ela vai render 0,3 ano que vem, todos os meses, mas ganhar 2% ao dia, será que não tem um gap muito tão grande? Agora só falar uma coisa para vocês que eu acho extremamente importante, é que eu cheguei, depois de formada, que eu fui correr atrás de como é que eu investi meu dinheiro. Eu nunca tive uma aula sobre isso nem nada, né? E uma mudança que a gente está percebendo que é extremamente positiva é que, primeiro, as pessoas têm se interessado mais pelo assunto e, segundo, que tem muita gente falando sobre isso. Então, é claro que no mercado de expansão vai aparecer muita coisa ruim. E a pessoa que não teve essa educação financeira, alguns podem até cair nesse golpe por conta disso. O cara acha que é possível. E tem gente que quer ficar rico de forma rápida e fácil por algum motivo, por uma necessidade e tudo mais e tal. Mas isso está mais na roda. Tem mais gente falando sobre isso. Tem mais gente me procurando e fala, você está no mercado financeiro e tudo mais. Então,
essa busca por esse conhecimento, eu acho que com o tempo vai acabar com esse negócio de 2% ao dia, de golpe para aqui, para ali. Eu acho que todo mundo vai ficar... Eu discordo com uma evidência prática. Eu tenho um amigo americano que eu perguntei para ele, mora em Nova York, é bem sucedido. Eu perguntei, tem muito negócio de pirâmide aqui nos Estados Unidos? Ele falou, pô, tem muito. Então eu acho que não é uma questão de educação, é uma questão mesmo de... Pessoal. Tem gente que quer acreditar nos castelos de areia. Acho que eu queria perguntar o papel de vocês nisso. Acho que vocês 4 têm trabalhado muito forte nessa questão educacional, de passar informação. Vocês sentem uma responsabilidade muito grande e vocês acabam dando indicações ou recomendações menos agressivas, talvez mais conservadoras, porque você está recomendando para muita gente, ou vocês passam o que tem que passar mesmo? Qual que é o papel de vocês nessa educação? Eu não posso dar indicação porque eu não sou analista certificado e você precisa ter regulado isso, né? E tem um período para você dar essas informações, essas indicações para os teus clientes, mas eu tenho uma política de o que eu fiz, eu posto, mas depois que eu já fiz, para não influenciar as pessoas a tomar uma decisão, eu deixo muito claro que a gente tem que ter autorresponsabilidade no mercado. Não é porque o Barsi comprou, porque o Luiz Alves comprou, que eu tenho que comprar, porque eu não sei o que tem naquele ativo. E na hora que o mercado testar a nossa crença, a gente só vai ter a gente mesmo para refletir e tomar decisão. E basta um dia a gente acordar descrente daquela posição e a gente se desfaz dela, e esse pode ser o dia que chegou na mínima e depois só vai subir. Legal, mas você tem um papel importante nesse como processo educador, como educador, né? Apesar de você não poder falar que tá compra isso, eu acho que traz você ainda fala mais, sobre o assunto todo dia inteiro. Traz ainda mais, assim, a gente como analista, a gente passa as recomendações, embora a gente não possa investir nessas recomendações. Eu acho que passa uma credibilidade quando você está colocando o seu dinheiro ali, que por mais que a pessoa não faça exatamente o que você fez, quando você fala, não, é o meu dinheiro aqui, eu estou fazendo isso, você consegue passar uma autoridade maior. Das recomendações, eu acho que o legal do mercado de ações, principalmente quando você olha para longo prazo, é que depende muito do tipo de investidor, né? Se perguntar para mim, pô, você gosta de Oi? Eu acho o Oi hoje uma empresa extremamente problemática, dificilmente teria ela olhando para longo prazo, ela só deu problema para acionista, governança péssima, endividamento extremamente elevado, operacional ruim. Ah, então você não investiria em Oi? Não, depende. Se você quer colocar 1 ou 2% da carteira acreditando que vai aprovar o projeto de lei das telecomunicações, que muita gente fala que pode ser transformacional para a empresa, você colocar aquele dinheiro mais arriscado, mesmo sendo uma empresa ruim, uma empresa péssima, um investidor um pouco mais arrojado que tem isso em mente, ele pode fazer um investimento em Oi. Agora, para longo prazo, jamais teria. Então, depende muito de para quem você vai comunicar. Acho que o barato da bolsa é isso, né? Tem empresa para todo tipo de investidor. Tem a Magazine Luiza, que eu ainda tenho na minha carteira, que eu adoro, e tem a Via Varejo, que é muito mais barata que a Magazine Luiza, eu ainda não tenho, mas entendo quem acha que ela pode ter uma reviravolta. Eu acho que nesse momento a análise técnica, pelo menos para mim, ela se comunica com a análise fundamentalista. Eu não vejo sentido você comprar uma Oi, mesmo pelos fundamentos, enquanto ela não fizer fundos ascendentes. Porque o papel para ele subir de R$1 para R$5, R$10, algum momento ele vai ter que ter uma sequência de fundos ascendentes. E aí eu acho que é a hora que a análise técnica se comunica com a análise fundamentalista. Então, já que o assunto é esse e tudo mais, né, uma das últimas recomendações que eu dei foi de Gerdau, né? Eu, há uns 3 meses, conversando com o Salomão, e aí você falou como é que você juntaria. E eu falando de siderurgia, ele falou, cara, a melhor é a Gerdau, né? E aí me explicou uma série de coisas do porquê que a melhor é a Gerdau para aquele momento e tudo mais. E aí o que acontece? Olha como você pode juntar. Eu fiquei acompanhando a Gerdau, todo dia alguém me pede para olhar, eu estou lá olhando. Até que num determinado momento, ela tinha uma condição técnica interessante. Aí, a partir daí, eu sinto muito mais vontade de comprar. Por quê? O timing parece ser legal e por fundamento é o ativo, cara, casa as duas coisas e é quando a gente tem aí geralmente boas operações. Na verdade não foi só a Gerdau, né? Para mim os 3 e várias outras aí que vão insights. E o que é mais legal, tio Uli, que como tem muito conteúdo, a gente tem muito lugar para buscar. Então às vezes é no teu Instagram que eu escuto sobre algum ativo que eu não estava vendo, às vezes é no Stock Pickers, cara. Eu fiquei atrás de Suzano durante, sei lá, 6 meses até achar a compra em Suzano, porque eu vi um monte de gente defendendo a tese de Suzano. Eu falei, bom, a hora que tiver o time eu quero pegar isso aqui. Então, você escutar alguém que na verdade, você acaba elegendo
porque eu não vou estudar e saber tudo sobre a fundamentalista, que eu não tenho tempo para isso. Mas você acaba, no mercado de expansão, escolhendo tutores, e aí você vai, resumidamente, achar o timing das ações que aquele cara Sabe que o vento está a favor ali de outras maneiras também, né? Como assim? O vento está a favor, porque o fundamento de uma empresa, se for bom, ela não vai tender a zero. Então você tem ali um piso com certeza, para você começar a trabalhar. E eu acho que é importante também a gente deixar claro aqui, quem não conhece, procura Stanley Druckenmiller. Ele era o gestor responsável pelo fundo do George Soros quando ele quebrou lá o Banco da Inglaterra. E ele já declarou várias vezes em entrevistas gravadas que ele faz muita troca de análise técnica com análise fundamentalista. Isso foi essencial para os altos retornos que ele teve na carreira dele. Eu queria complementar, que eu acho que é um ponto importante, é o seguinte: não tem certo e não tem errado. Tá. Isso vai muito investir, vai de acordo muito com o perfil de cada pessoa, vai muito de acordo com o prazo de cada pessoa, os objetivos de cada um que está iniciando nesse mercado. Então, sempre antes de começar, tenha ciência, se o seu perfil é um pouco mais conservador, se é moderado, se é agressivo. Esse ponto é extremamente importante. Como é que você vai descobrir isso? Tentando. Você tem que testar. Por exemplo, se você vai gostar mais de análise técnica, de análise fundamentalista, se isso vai mais de acordo com o seu perfil, você tem que testar. Basicamente, você tem que começar a ler um pouco mais, tem que começar a assistir, se dedicar, ver qual que é o tempo disponível que você tem. Talvez você não tenha nenhum tempo e também você não queira investir nem baseado em análise fundamentalista e análise gráfica. Você quer comprar, por exemplo, ações e você vai participar de um fundo de investimento em ações. Acho que agora com o cenário de juros em 4,5% ao ano, como se espera que termine agora 2019, prossiga assim praticamente ao longo de todo o ano de 2020, a gente deve ter uma migração muito maior para o mercado de ações de pessoas que nunca viram ou que estão começando. A gente vê que o número de pessoas físicas na Bolsa praticamente dobrou em um ano. E a expectativa é que continue sendo um número bastante positivo agora para os próximos meses. Mas, de novo, as pessoas elas têm que testar, elas têm que descobrir o seu perfil e casar também com os seus objetivos. Então, eu acho que essa é uma recomendação minha, como um papel de educador, não é chegando, dar uma voadora, vou comprar ação da Oi, da Mills, da Gerdau, análise técnica. Não, vai testando, vai devagar. E aí você vai se descobrindo, eu acho que é um ponto Concordo muito importante. com essa história de que não existe certo e errado, mas uma coisa que é errada é ser inconsistente, né? Escolha uma metodologia e seja consistente nela, porque se você ficar pulando de um galho para o outro sempre que tiver uma queda naquela tua estratégia, você vai direto para o caminho do calabouço. Queria fazer uma... A gente respondeu, acho que o André mostrou bem como a análise técnica e fundamentalista se conversam bem, mas essa é a forma como elas não se conversam bem, né? Porque às vezes você usa as duas estratégias para uma das duas te justificar, né? Validar Eu quero comprar, deixa eu ver aqui qual análise vai me dar qual que essa tá me compra. dando essa compra? Fundamentalista, legal. Aí o papel começa a cair, não, agora virou gráfico. Eu acho que você precisa ser especialista. Bom, assim, eu acho que uma das formas de fazer dar certo é você realmente ser especialista em uma das análises e utilizar a outra como, sei lá, um segundo check para você... Romário e Bebeto. Usa uma para ser o Romário e a outra para ser o Bebeto. Exato. Eu, pessoalmente, eu gosto de alternar essas estratégias assim. Se eu entendo muito bem os fundamentos de uma empresa, eu quero realmente ser sócio dela. Mas tem várias empresas que eu não consigo entender os fundamentos e não tem problema nisso. O próprio Warren Buffett fala muito de círculo de competência, saber o que você sabe, saber o que você não sabe. E tem empresas, e eu posso citar aqui os nomes ou não? Se falar mal... Não, Banco Inter, eu não consigo compreender o caso. Mas eu sei que se você usar o high-low na análise técnica nessa estratégia, tem muita probabilidade de dar certo, porque as tendências que esse papel dá são muito claras. Então, você tem que encontrar os nichos dentro do mercado também. Naturalmente, eu vejo que as piores empresas em termos de fundamentos, com mais endividamento, com mais alavancagem operacional, são as que dão as maiores tendências de alta ou de queda, porque o mercado está sempre superestimando os movimentos que ela está fazendo. Queria fazer umas perguntas aqui do pessoal, acho que para os dois lados, né? Primeira da Camila, quais são os indicadores de desempenho mais observados na análise fundamentalista? Aí depende de cada setor, mas a gente pode pensar... Acho que o lucro é fundamental, né? Você acompanhar. Os indicadores que mostram retorno, né? Retorno sobre patrimônio. E aí, dependendo um pouco de cada uma, não sei se só indicadores ou também análise de múltiplos, tá. Né? Mas você principalmente tem o preço sobre lucro, o EV sobre o EBITDA, o preço sobre valor patrimonial. Acho que tudo isso ajuda a te dar um norte, mas não existe um único indicador. Vou comprar porque o PL está abaixo de tanto, o PVPA está... Eu acho que é tudo uma conjuntura total, né? Você tem que olhar tanto os indicadores operacionais quanto o múltiplo de preço, mas isso tudo vai te dar um bom ponto de partida, né? Porque
Se for olhar só por isso, você jamais compraria o Banco Inter, no caso que ele subiu bastante, a Magazine Luiza, que está com os múltiplos esticadíssimos. Eu, pessoalmente, gosto de olhar muito a consistência dos lucros. Se a gente for analisar aí a Bíblia do Value Investing, que é o investidor inteligente, ele põe lá muito claramente que ele quer só comprar empresas que tenham lucros há 10 anos consecutivos. Isso é basicamente como você olha a personalidade de uma pessoa. Se uma pessoa ela está sempre falando uma coisa de maneira consistente para você, você consegue aceitar aqueles sinais de uma maneira mais clara. Então, se você pegar, por exemplo, no Brasil, empresas que deram lucro nos últimos 5 anos consecutivamente, você já vai fazer um belo filtro de tirar aquelas empresas que são inconsistentes, que são muito mais complexas de ser analisadas, porque você não consegue prever tão bem os resultados. E aí depois você vai analisar o ROIC, que eu pessoalmente gosto muito, porque ele dá uma noção de quanto que a empresa está rentabilizando em cima do ativo que ela está trabalhando naquela operação, e aí você consegue entender depois se a alavancagem vai ser positiva ou negativa para aquele negócio. Só um ponto em cima disso, acho que 10 anos seria bem difícil, 5 anos fica mais fácil, só que como a gente está passando no Brasil, o histórico já é pequeno, os ciclos também são mais rápidos. Até a gente pegou um levantamento outro dia, alguém mandou, as empresas que nunca deram prejuízo, acho que são nos últimos 8 ou 10 anos. E dentre elas tem a Ultrapar, tem a Cielo, são empresas que hoje estão num momento terrível, assim, mas de fato elas nunca tiveram prejuízo, mas o lucro, embora ainda seja lucro, começou a ser decrescente. E pelo fato nos últimos anos a gente ter passado por uma das maiores crises que a gente vivenciou, Gerdau talvez dificilmente estaria num filtro fundamentalista, né? Estaria muito mais certamente ela deve ter dado algum prejuízo aí, pega a Petrobras. Vários trimestres. Eu acho que também, aproveitando que o Salomão está falando, eu acho que um grande erro dos iniciantes é eles acharem que eles têm que botar uma escolha na carteira. Total. Você forma uma carteira diversificada, porque caso você erre no valuation de uma empresa ou na tua opinião sobre aquela empresa, você tem outras 8, 10, 15 empresas, e aí o número de empresas que você quer ter vai estar diretamente relacionado com o risco que você quer assumir, a convicção que você tem. Mas não fica nessa história de que você só tem que escolher um cavalo. Você tem a liberdade, a flexibilidade de ser diversificado. E isso é uma arma que você não pode jogar fora. Desculpa, que isso aí me lembrou o Alaska fez isso uma vez e a gente começou a adaptar na nossa carteira, que é quase como se fosse um time de futebol. Você pode ter lá as ações mais defensivas, você pode ter as ações mais ofensivas, uma Gerdau seria um atacante. Então você consegue diversificar a carteira de uma maneira que você não precisa acertar que a Gerdau vai porrar e todas as empresas do setor siderúrgico vão porrar. Porque se você errar, você tem ali algumas empresas que são mais defensivas e podem contrabalancear isso. A diversificação ainda é a melhor maneira de você se expor. Posso fazer? Eu queria fazer outra pergunta para vocês três. E aí eu vou responder no final. Desculpa tirar o seu, Fica tranquilo. o seu papel aqui. Não. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, que eu acho que vale a pena entrar. Quanto é o longo prazo para vocês? Eu acho que isso é uma opinião pessoal também. Sim. Isso é importante. Então, esse é o ponto. Eu queria... Sendo objetivo na resposta, para mim, longo prazo é a partir de 7 anos, porque aí você tem uns 2 ciclos presidenciais, que isso importa muito no Brasil, mas pessoalmente eu nunca tirei dinheiro da bolsa, então o longo prazo é até eu morrer mesmo. Eu acho que no meu dinheiro pessoal, longo prazo não existe, o dinheiro que eu tenho aplicado em fundos e fundos em geral. Nas recomendações, eu costumo dizer que é eterno enquanto dure. Tem algumas ações lá na carteira que não, isso aqui é um evento, mas 80% das recomendações a gente deixa porque a gente acredita no cenário que está se formando, mas eu não sei quando esse cenário vai se materializar. Eu não sei se quando ele se materializar, se a empresa mudou também. Então isso depende muito. Eu costumo não ter um prazo para você tirar a carteira, porque como o próprio tio ele falou, né, o stop de uma operação técnica é o preço. O stop fundamentalista não necessariamente é o preço, pode ser uma mudança de cenário, uma mudança do setor, de governo. Então é eterno enquanto dure. Eu acho que também depende por que você está investindo. Eu acho que a gente investe para realizar sonho, porque senão é muito melhor consumir agora do que consumir daqui a 20, 30, 40 anos. Né? Então, eu acho que muita gente tem um dinheiro para cada coisa. Né? Então, por exemplo, quando minha filha nasceu, eu tinha juntado um dinheiro que era para quando ela entrar na universidade, eu ter dinheiro para pagar a universidade. Então, o longo prazo para aquele investimento era, espero eu, 17, 18 anos. Né?
E aí ela está com 14, ou seja, está chegando no longo prazo. Tem, em média, as minhas recomendações, que eu chamo de operações swing trade, que são operações que duram em média 15 dias, vai ter algumas que vai acabar muito mais rapidamente, vai ter algumas que a gente vai levar por 45, 60 dias, porque não tem como sair, porque a operação continua dando certo e está cada vez subindo um pouco mais. Mas eu acho que depende muito de para que o seu longo prazo, o seu objetivo, né? Então eu acho que eu tenho investimento para daqui a 10 anos me aposentar, para daqui a 30 não ter que me preocupar de jeito nenhum com dinheiro. Eu acho que vale a pena separar por sonhos. Acho que as pessoas olham também muito para o portfólio como se fosse uma foto, e eu acho que a melhor maneira de você olhar é como se fosse um filme, né? Então aquilo vai se desenrolando e você vai adaptando, é como se fosse o fluxo de um rio, né? Nada é estático. Então é muito importante você ter essa flexibilidade também durante a tua estratégia. Para uma hora estar menos exposto, outra hora estar mais exposto na renda fixa. Exato. André, e qual o longo prazo para um scalper, né? E até que a gente possa explicar o que é um scalper. 3 minutos. 3 minutos se não zerou a operação. Menos até, né? O que é o scalper? Agora, O scalper é um cara que faz operações muito curtas. Ele tenta pegar algum problema de oferta e demanda em alguns segundos, principalmente com contratos de índice de dólar. É um troço extremamente difícil de fazer, que eu não dou conta de fazer, me faz mal, posso até ganhar dinheiro talvez, mas faria muito mal, mas para quem gosta e acaba para uma parcela pequena dos que conseguem fazer, acaba dando um retorno financeiro muito legal. bom. Já que a gente não brigou, né, a gente pode se juntar e brigar com os scalpers. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer a pergunta para vocês? Deixa eu só... Claro, vamos lá. Essa parte de prazo, eu coloco, acho que penso um pouco no que você falou, mas eu coloco só um ciclo presidencial. Eu acho que para mim o longo prazo no Brasil é 4 anos. Diante daquilo que a gente vem passando, de janeiro de 2003 até aqui, eu acho que 4 anos já é longo prazo. É o passado incerto, né? Então. Mas no Brasil, muitos ciclos não completaram 4 anos, né? Exato, ainda tem isso. É bom ter essa margem de... Bota uma margem de erro do Datafolha ali que você fica tranquilo. A questão que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: eu vejo que na análise fundamentalista, os investidores de longo prazo, quando o investidor ele precisa daquele dinheiro para chegar junto na conta dele no final do mês, pagar algum tipo de sustento, muda muito o mindset da pessoa, ela fica muito mais arisca às volatilidades do mercado. Como é que funciona isso na análise técnica? Você ter uma obrigação de gerar resultado, como é que isso impacta o mindset? Assim, eu sou muito realista, assim, quando alguém chega em algum evento que eu estou fazendo e tal, não sei, o cara fala, cara, eu gosto de você porque você me botou com o pé no chão, eu encontrei em você credibilidade, porque eu realmente não acho que bolsa é um lugar que para o cara chegar e ficar rico de forma rápida e fácil, e eu preciso falar isso, porque se eu não falo, ele acaba alguém falando e aí ele passa a acreditar naquilo e acaba perdendo dinheiro. Eu acho muito difícil o cara que está começando ter essa obrigação de, cara, eu estou começando, eu tenho capital insuficiente, ou seja, eu tenho que performar acima da média, e se eu não performar no final do mês eu vou ter que tirar 10% desse dinheiro para pagar a conta de água, luz. Eu prefiro falar para ele, cara, faz o seguinte, continua no teu trabalho, segura um pouco mais, se esforça um pouco mais, ou arruma outra coisa, porque se você começar com esse peso, é muito mais provável você perder o pouco dinheiro que você tem, ou às vezes um capital razoável, do que você ganhar dinheiro. É possível, né, esse investidor ele viver disso? Claro, ele ficar em casa e fazer essas operações? O Tio é um exemplo disso. Eu, por exemplo, de 2007 a 2012, eu só fiz isso, né? Tá. É claro, eu estou falando, eu sempre gostei de operações com análise técnica, o Tio talvez um pouco mais de análise fundamentalista, mas é possível e muita gente faz, né? Sim. Mas o que geralmente você encontra em comum com essas pessoas é que essas pessoas deram um tempo para entender todo o processo, não é que até começar amanhã, né? a focar em ganhar dinheiro, né? Esse processo demora. Ganhar dinheiro não é fácil, nem com bolsa, nem com nada. Esse processo não vai acontecer em 3 semanas e eu também não acredito que aconteça em 3 meses. Talvez para os caras muito acima da média aconteça a partir de 1 ano. 1 ano e meio, né? Mas não vai ser em 1 mês, né? Acabei de ler o livro do Jim Simons, gestor do maior fundo da história. Ele demorou 12 anos para chegar num modelo sustentável para a empresa que foi a maior e tinha 100 PhDs ajudando ele. Então, acho que as pessoas elas têm que ter calma na hora de tomar as decisões. E eu vou até citar aqui uma passagem do livro Pense Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ganhou o prêmio Nobel. Ele fala assim, você não deve pedir a tua mulher em casamento quando você está feliz. Você tem que esperar a coisa não tá tão boa. E eu acho que é a mesma coisa, tem muita gente tomando a decisão, vou pedir demissão para viver de mercado.
Eu acho que esse momento agora que a Bolsa está numa ascendente muito agressiva, é um momento muito perigoso das pessoas tomarem esse tipo de decisão. Ela tem que ver o outro lado do mercado, que é uma tendência de queda, uma tendência de reprecificação dos ativos. Eu acho que a análise técnica é muito boa para isso, para te dar o timing bom para você operar vendido. A análise fundamentalista ela é um pouco mais nebulosa na hora de fazer isso. Por isso que eu acho importante você até dominar as duas técnicas para você ter essa flexibilidade quando o mercado virar o ciclo. Né? Eu queria fazer umas perguntas aqui que o pessoal está perguntando e puxar em outro tema. O Wallace falou, bolsa é para longo prazo, curto prazo é para quem tem grana para especular. Como que é esses preconceitos de análise técnica, de especulação? Vocês conseguem explicar um pouco melhor para o pessoal? Assim, eu acho que todo tipo de preconceito é ruim. Então é uma coisa que está acabando, tá certo? Sim. É o que a gente está tentando passar aqui. Né? Isso já foi muito assim, né? Não, bolsa, trader é aventureiro, trader vai todo mundo... Enfim, é aposta, é uma e da mesma forma que agora com o mercado em alta é mais fácil o cara do longo prazo falar esse tipo de coisa, não, bolsa para longo prazo. Da mesma forma que 2011 até 2015, o que a gente escutava era o cara da análise técnica falar, olha, você fica falando de bolsa a longo prazo, tá aí, ó, 5 anos, sim, com os Minas saindo de 40 para R$1 e você comprar dos Minas. Eu estou dando um exemplo até de uma empresa que para mim nunca foi uma empresa boa para se comprar no longo prazo, mas aconteceu isso com muitas boas empresas. Então, isso depende muito do momento. Eu acho que bolsa é para o teu perfil de investidor, tá certo? Se você gosta de investimentos de longo prazo, eu acho que todos precisam gostar, precisa ter um pouco de dinheiro lá. Se você gosta, se você tem tempo, né, para se dedicar, estudar e fazer investimentos de curto prazo, utilizando análise técnica, se dedicar e ficar bom nisso também. Não, só ia complementar que essa frase também não faz muito sentido, porque para quem especular é para quem tem muito dinheiro. Mas se ele vai ganhar com muito dinheiro, ele também vai ganhar com pouco, né? Então, sim. E aí o pessoal perguntou também quais segmentos a gente pode apostar em 2020. E eu queria entender, existe algum segmento que eu possa apostar na análise técnica? Então vocês me expliquem aqui, por favor. Olha, fala aí, tio. Eu vejo muita atratividade nos bancos americanos. Eu não sei se está no escopo dessa pergunta aí, mas a gente vê os yields muito altos aí dos bancos. Se houver um avanço das empresas de tecnologia como Apple, como Amazon, em cima do setor financeiro, isso vai demorar tempo e eles vão poder reagir. A história da desregulamentação do sistema financeiro americano também, desde a década de 70, mostra que os bancos eles são ágeis na hora de fazer aquisições, tanto que aqui no Brasil o Itaú ele foi ágil na hora de fazer uma aquisição que deu muito certo. E quando a gente compara o yield dos bancos americanos, como o Wells Fargo, o JP Morgan, o Bank of America, eles são muito superiores à renda fixa, que é a segunda melhor alternativa que o investidor tem, né? Bom, então já fica mais fácil porque eu olho mais só Brasil, né? Sim. Acho que aqui tudo que é consumo interno, né, ligado ao cíclico, né, o que vai acompanhar a economia, tende a ir bem. Para um raciocínio simples, né? O Brasil deve crescer em 2020 mais do que cresceu em 2019 e também deve crescer em 2021 mais do que cresceu em 2020. Mas a certeza é que a gente vai ter um duplo crescimento, coisa que no mundo vai ser muito difícil a gente ver economias que vão crescer em 2020 mais do que em 2019. Né? O mundo está passando um processo de desaceleração, a gente deve fazer o movimento contrário. Fora juro estruturalmente baixo, que vai trazer alavancagem financeira, alavancagem operacional, isso tudo beneficia as empresas mais ligadas à economia doméstica. E aí a gente pode botar tanto empresa de varejo, empresa de construção, empresa de infraestrutura, shopping center, uma série de empresas. Mas, como a gente já falou, diversificação é fundamental. Então, eu vou ter lá a minha exportadora, eu vou ter uma companhia aérea que pode ganhar com o dólar em queda, mas a exportadora que ganha com o dólar em alta. Então, acho que tem os cavalos ali a serem as maiores apostas, mas não esquecer de diversificar a carteira. Isso é muito importante, a gente pega muito isso. O cliente ele olha uma carteira de recomendação de ações e escolhe 2, 3 ali que ele acha interessante. Poxa, eu tô vendo aqui essa carteira de 10 ações, gostei dessa primeira e da segunda. Não, é um composto, exatamente, né? Assim, eu falei da Via Varejo. Em termos de fundamento, parece que a Via Varejo é muito melhor que a Magazine Luiza, mas uma composição de carteira eu prefiro muito mais a Magazine Luiza do que a Via Varejo. Pega a Suzano, acho que a Suzano é um grande case de proteção de carteira, mas eu não tive nesses últimos meses, porque o preço da celulose estava caindo muito mais do que a alta do dólar poderia beneficiar ela. Então,
ela poderia ser até um detrator para a carteira. Então é muito... Eu fico à vontade de ter uma CDC porque eu tenho uma Localiza. Então, mas você teria elas individualmente? Acho que não. Acho que dentro de uma composição de carteira, acho que é nisso que a análise fundamentalista entra muito bem. Eu acho que até dentro dessa composição de carteira, a gente saindo um pouco de bolsa, é importante colocar que mesmo com juros em 5 ou em 4,5, ter uma reserva de emergência também é importante, né? Então, esse tipo de alocação também acho que faz todo sentido. A gente não pode esquecer, a gente está falando de bolsa de valores aqui, da importância dos perfis de análise, o objetivo de cada um, mas eu acho que reserva de emergência, independentemente de quanto o juro estará, é sempre importante a gente ter um próprio nome, perfil reserva de emergência. Exato. Porque o pessoal usa bolsa de valores muitas vezes como reserva de emergência. Eu boto num fundo de crédito, eu boto num fundo multimercado, eu boto em qual ação minha reserva de emergência. Minha reserva de emergência, o nome é esse, para usar numa emergência. E não vou falar, eu acho que... Não tem que se preocupar muito com a rentabilidade dela. Exato. Não, e não é só reserva de emergência. Vamos pegar, dar uma dor de barriga no que vem aí no mercado, com as eleições dos Estados Unidos, essa questão Estados Unidos e China, a relação comercial. Enfim, a gente poder aproveitar as boas oportunidades que possam Tem que ter caixa para isso. Tem alguém que está montando caixa para algum... Pô, o Buffett está com 128 bilhões de dólares em caixa e o pessoal está falando que ele é burro, né? Mas eu queria ser burro que nem ele. Eu acho que é importante o que tu falou, Roberto, porque a gente não pode ser refém da volatilidade. E a partir do momento que você não tem reserva, você virou refém da volatilidade. A gente tem que usar a volatilidade a nosso favor. Sendo realista, vendendo para os otimistas e comprando dos pessimistas. É muito simples, mas emocionalmente é muito desafiador fazer isso na prática. Voltando a essa questão de setor, existe algum setor que vocês conseguem operar melhor, ver mais oportunidade, mais volátil, menos volátil? Tem isso também na análise técnica? Na análise técnica, duas coisas são importantes. Primeiro é a liquidez, né? Por exemplo, eu tenho um problema que uma coisa é operar o meu dinheiro, né? Então, se eu quero operar um ativo, eu preciso que ele tenha liquidez para o meu dinheiro, que é menor do que o dinheiro de todos os meus clientes, né? Então, quando você tem que, como analista, fazer uma indicação para os seus clientes, eu tenho que ter uma preocupação grande com a liquidez, porque é muita gente entrando numa operação quando você indica. E a segunda é com a volatilidade. Então, papéis que têm boa volatilidade, boa liquidez, geralmente são os papéis que a gente acaba performando melhor. De tempos em tempos, como, por exemplo, essa volatilidade, eu sei, mas siderurgia no gráfico diário, para o meu estilo de operação, andou muito tempo parada, voltou a andar. Então, essa a gente é um setor muito legal. É o setor que eu estou desde o começo do ano olhando e acho que continua performando bem para 2020, tomara, se você tiver certo, a gente continuar crescendo bem, é o setor de construção civil. Tem uma excelente volatilidade com uma boa liquidez. Então, o que importa para a gente é liquidez e volatilidade. Tem essas duas coisas, aí é colocar seu estudo em cima disso. Eu ampliaria o setor de commodities inteiro, ele é muito interessante para análise técnica, porque ele tem muito a ver com oferta e demanda, e às vezes o mercado ele fica maluco. Quem pegou os movimentos do milho e do boi esse ano, tá rindo aí à toa, né? E é engraçado porque fala-se muito pouco dessas commodities agrícolas, mas são instrumentos que têm tendências que duram muito tempo e que às vezes você consegue entrar na operação e não consegue sair, porque não tem como sair, né? Você pega o boi subindo, começa a subir, não para, você vai vencendo o contrato, você vai jogando em outro e você vai ficando, daqui a pouco você fica um ano com uma operação, né? A Simara perguntou também, que estratégias vocês acham interessantes no sentido de proteção da carteira? Eu consigo fazer isso? Olha, eu não tenho muito, assim, eu acho que se eu tivesse, desde que o mercado começou a subir, mesmo com aqueles casos que teve de greve dos caminhoneiros, com o LSD, se eu tivesse gastando dinheiro com proteção, em todos os momentos, eu teria gasto mais dinheiro com proteção do que eu perderia naqueles dias. Eu acho que a proteção, ela precisa acontecer em momentos assim que você tem convicção de que tem exaustão do movimento. Deixa eu te falar, se você chegar depois e observar no gráfico diário do Ibovespa, as últimas 5 pernas de alta, você vai ver que as últimas 4 tiveram entre 18% e 20%. Neste momento, a última perna de alta está com 14%. A hora que tiver lá entre 18% e 20%, com certeza é um momento para uma proteção. Mas eu não vou me preocupar agora com isso. Mas pode cair, mas o Trump pode tuitar, mas você... Deixa ter esse momento. Então, a gente guarda essa proteção para momentos muito específicos. Senão, a gente acaba gastando mais dinheiro com isso do que com a queda quando o mercado vier. Tá? Então, é para momentos muito específicos. Tá? Depende muito, vai um pouco naquela linha de autoconhecimento, porque proteção você pode fazer de várias maneiras. Caixa é uma proteção. Se você tem do caixa, você já fica protegido. Hoje, na nossa carteira, a gente tem o ETF da S&P, que além de acompanhar a Bolsa Americana, é dolarizado. Isso tem feito
uma diferença muito bem para a nossa carteira e acaba sendo uma proteção, a gente acaba encarando como uma proteção. Você pode ter opções de venda para proteger o patrimônio, você compra opções muito fora do dinheiro, mas aí vai um pouco de cada um. Só em cima disso, isso foi um gestor, o pessoal da Pacífico, que falou com a gente em um Stock Picker. Eles citaram um gestor que colocou numa carta de 1987 até 2017, aí dá 30 anos, o investidor que ficou comprado em S&P, ele ganhou em torno de 7 ou 8% ao ano, não lembro exatamente qual foi o valor ao ano que ele ganhou nesses 30 anos. Agora, se ele tivesse comprado o ETF do S&P e uma put do S&P perto do dinheiro, né, o at the money, para proteger, ele teria ficado no 0 a 0. O retorno dessa put perto do dinheiro foi igual ao do S&P. Obviamente, quem vai comprar proteção não compra tão perto do dinheiro, mas mostra um pouco de nem sempre você ficar se protegendo o tempo todo é interessante. Agora, sobre proteção, a gente convive com o pessoal que acompanha a carteira em tempo real. Aí você vê na época que a bolsa estava lá 100 mil pontos, ela mergulhou ali para 90 quase, ali em maio. Aí o pessoal, será que é hora de comprar uma put? Falei, olha... A 90 mil? É como você tá na porta do show e passa o cara vendendo capa de chuva. Tá, não tem uma nuvem no céu. A R$1 a capa de chuva, você fala, não vou comprar. Aí quando começa a chover, você já tá com a água até a canela. R$50. Pô, acho que eu vou comprar uma capa de chuva. Você vai pagar caro. Isso serve pro dólar agora? Deixa eu só botar. O dólar? O dólar agora que tá no máximo. Então, o dólar eu acho que comprar ele bruto, assim, eu acho que eu gosto de me expor mais pensando no S&P. Agora, 4,25, 4,30, ele já não acha interessante. Mas o dólar tá aí para envergonhar todo mundo que tenta adivinhar o caminho. Mas eu vou te falar, eu vou me expor aqui. Eu não sou obrigado, eu prefiro deixar para lá e ficar de fora. Mas se alguém falasse, você é obrigado a fazer uma operação no dólar, seria de venda. Venda? Sério. Agora? Sério. Eu ficaria... Se eu fosse obrigado, eu não sou, então eu prefiro ficar olhando, deixa lá os caras... Eu acho que isso é um grande trunfo que o investidor tem, ele não é obrigado a fazer nada. Oi? Isso é um grande trunfo que o investidor tem, ele não é trunfo, obrigado a fazer nada. E não fazer, muitas vezes... É muito melhor do que fazer. É melhor do que não fazer. Mas para a audiência que está vendo aqui, que eu acho que é pessoa física como majoritariamente, você não tem nem que reportar cota para ninguém. Isso te dá uma grande vantagem no longo prazo, porque você não tem que defender resultado, você não tem que entregar resultado para ninguém, você só tem que lidar com você mesmo. Isso pode ser também uma grande ameaça. Né? Olha só, tinha mês que no dia 15 eu já tinha feito um retorno tão expressivo que eu falava, cara, eu não vou mais operar até o final do mês, porque do jeito que eu tô, me achando o máximo, muito provavelmente eu vou chegar no final do mês pior do que eu tô hoje. E consegue segurar essa emoção? Consegue, enfim, é só você se amarrar durante o horário do pregão, no canto da sala, tô brincando. E viajar pra praia. O meu nome é daí, pô. Meu nome Ulisses, ele vem disso, porque o Ulisses, quando voltou da guerra dos gregos e troianos, tinha o canto das sereias. E ele sabia que não ia conseguir se controlar. Então ele pediu para ser amarrado no mastro, cera nos ouvidos para não escutar o canto delas. E era só dessa maneira. Você tem que admitir, às vezes, a tua própria fraqueza para se tornar mais forte. Sim, com certeza. Mas quando eu falei da proteção, eu acho que para quem usa análise técnica em curto prazo, a gente está sempre direcional, né? Então, o mercado está subindo, você está comprado com boa parte dos ativos, o mercado está caindo, você está vendido com boa parte dos ativos. E eu acho que quando você faz uma proteção, no meu caso, que eu gosto para uma carteira, principalmente put de BOVA11, enfim, ok, dá para fazer, mas precisa ser num momento muito expressivo, né? Senão você acaba, gastando muito dinheiro com isso. Tá? Queria entender também, acho que hoje a gente teve um dia inteiro de renda variável com vários gestores aqui e muitas pessoas elas investem através dos fundos de investimento. O público de vocês é um público que opera mais, é mais mão na massa. Que tipo de recomendação vocês dão? Vocês acham que isso é uma boa estratégia? Ou para uma pessoa que está começando, quanto que ela faria sozinha, quanto que ela faria por um fundo? Eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que não vale a pena investir em fundos, porque eu invisto todo o meu dinheiro em fundos. Né? Tudo bem que eu não posso investir em ações, mas acho que a analogia do fundo, eu brinco muito com a história do encanador. Você tem um problema na pia da sua cozinha. Você pode ir lá e resolver por conta própria e até consertar a pia ali. Você não vai gastar nada, você vai resolver o problema. Ou então você pode até ferrar completamente aquilo, não saber o que fazer, vai ter que precisar de uma ajuda profissional, vai ter um prejuízo maior. Acho que o mercado de fundos parece um pouco isso, né? O mercado de fundos seria quase como você está terceirizando a decisão para alguém. Não é garantia que você vai ter um resultado positivo ali, mas você está dando o dinheiro para alguém que
sabe fazer isso há muito tempo, tem uma equipe especializada e você vai pagar uma taxa por isso, que tem a taxa de administração e a taxa de performance, que muita gente reclama, mas pô, eu adoro pagar a taxa de performance. Eu também. Eu quero senão o cara está possível. performando, né? O problema é o fundo, eu brinco que tem os fundos que estão isentos de imposto de renda, porque só estão dando prejuízo. Então, Ou aqueles fundos que tem uma taxa tão alta que você nem consegue ver. A gente estava comentando em umas lives anteriores de reclamar da taxa de administração e performance. Tem uma série de fundos de renda fixa com taxas de 4%, 5%. não, Então, mas isso que a gente tinha que reclamar, né? realmente. Reclamar para pagar para ganhar, ninguém quer reclamar. Mas aí o investidor que não quer tomar a decisão por conta própria de arrumar ali a pia, ele passa ali dá o dinheiro para o encanador, ele resolve e vai pagar uma taxa por isso. Eu também. Se ele tem esse tempo de se dedicar para estudar, para acompanhar o mercado, não vejo problema para ele não fazer isso sozinho. Eu acho sensacional. Você, por exemplo, eu não tenho expertise do longo prazo. Eu sou um estudioso, talvez, e tal. Eu prefiro muito mais pagar um FII para alguém que eu acho que esse cara tem capacidade de gerar mais dinheiro que eu no longo prazo. Eu estou vendo o desempenho dos últimos anos, eu estou vendo as teses que ele faz, eu quero pagar para ele. Eu vou colocar o dinheiro no fundo dele e ele vai gerir o dinheiro para mim. E eu vou fazer, acho sensacional. Eu vou fazer um jabá já aqui, falando um pouco do Gamecast. A gente pretende em breve... chamar alguns gestores de fundos profissionais, né, André? Porque a gente fala tanto em operações de curto prazo, operações em traders de pessoas físicas que operam com R$100, R$1.000, 10, 50 mil reais, mas a gente quer ver um gestor de fundo, o que ele faz quando ele precisa levantar ou comprar uma posição, vender uma posição de 200 milhões, 400 milhões. Então eu acho que fazendo um jabá lá para o nosso podcast, acessa lá o Gamecast. E a gente em breve deve gravar com algum gestor de fundo, porque eu acho que são decisões diferentes, né? O Luiz Alves ele gosta. Ele já falou isso no Stock Pickers e ele não esconde ninguém. Se o fundamento manda comprar e o gráfico não manda comprar, ele não compra. Não, mas eu acho que além disso, todo trader ele também precisa ser investidor de longo prazo. Não necessariamente de longo prazo vai fazer trade. Porque o dinheiro que você ganha, necessariamente, tá bom, eu vou aumentar minha mão no trade, mas chega uma hora que, deu, eu preciso tirar meu dinheiro do risco. E aí você coloca em vários lugares, inclusive para ações para longo prazo. Mas se eu fosse trader profissional, eu botaria o longo prazo em fundo imobiliário por causa da volatilidade e da previsibilidade também mais tranquila, né? Eu acho que é uma classe que, para o iniciante, ele é muito favorável porque as vantagens competitivas de um imóvel elas se alteram numa velocidade diferente das empresas e é muito mais fácil ele entender a lógica por trás daquilo. Então ele consegue ter uma crença muito mais ancorada no sucesso daqueles fundos, ainda mais se não for monoinquilino, se não for monoimóvel, se também não for monoestado, dá uma vantagem muito grande para o investidor iniciante. A gente precisa encerrar em instantes, já. Parece que começou agora. Eu queria que vocês indicassem para a pessoa que ficou hoje, viu o dia inteiro de live, qual é o primeiro passo que ela precisa ter para começar a investir em renda variável na prática, né? O que eu preciso fazer amanhã e quais são os meus próximos passos para poder investir? Vou começar. Você falou, dar o primeiro passo. Acho que as pessoas têm dificuldade um pouco nisso. Eu costumo falar que para entrar tem um pessoal aqui que tá trabalhando já pensando na renda variável, né, Thiago? Já tá dando um pau na cabeça, fez alguma besteira aí. Fazendo obra para a gente acabar. Eu acho que só terminando, eu acho que primeiros passos, a pessoa que não conhece absolutamente nada, fala, compra uma empresa nacionalmente conhecida, poucas ações, aí você começa a acompanhar um pouco mais a dinâmica do mercado. Eu acho que isso é impossível. Mas, de novo, dar o primeiro passo é importante do que ficar sempre nessa mesmice, não estudar nada. E aí, a partir do momento que você dá esse primeiro passo, você vai começar a se interessar muito mais pelo seu dinheiro. Você colocando o seu na reta... Muda. Eu estudei muito antes de começar a investir em ações. Eu estudei por uns 8 ou 10 meses, mas quando eu coloquei o primeiro lotezinho que eu comprei foi de ações Ambev. A partir do momento que você bota o dinheiro lá, você quer saber quando vai ser o próximo resultado, como falar com a RI, onde é que está a sede da empresa. Gira uma chavinha ali que não volta mais. Mas eu acho que, assim, o primeiro passo, acho que mais importante ainda é investir em conhecimento. Né? Eu acho que, por incrível que pareça, as pessoas às vezes compram um curso meu para aprender a fazer operações de swing trade, mas as aulas que elas querem ver mesmo é de como preencher uma boleta na corretora, porque ele não sabe fazer isso. Então, invista tempo, seja chato, ligue na corretora, corra atrás, fale com o seu assessor e aprenda o funcionamento do mercado. Aprenda pelo menos a base daquela técnica que você escolheu para fazer as operações, para que você possa fazer essas operações.
Enquanto isso, você pode começar devagarzinho com o seu dinheiro, fazendo uma operação aqui e ali, mas invista muito em conhecimento porque vale a pena, né? Eu acho que é uma forma muito interessante de começar. Acho que é isso. Do nosso lado, a gente faz a nossa assessoria todo dia, das 8 às 20, live aqui. Também tem os assessores para te ajudar e tem todos eles para vocês seguirem, né? O que eu recebi de elogio aqui, falaram da barba do tio Uli, que vocês são mentores. Tem gente querendo comprar a camiseta do Stock Picker. Ah, tá vendo. Essa aqui é R$200, mas aí a gente vai negociar. Não, mas daqui a pouco vai ter lojinha. Um leilão, alguma coisa assim. Não, vai ter lojinha já. Bom, é isso. Acho que encerramos por aqui a primeira super live do nosso canal, Assessoria Live. Essa foi de renda variável, a gente vai fazer outras por aí. Se vocês quiserem falar como é que as pessoas podem segui-los, as perguntas que não foram respondidas, vocês podem mandar todos no assessoria.live@xpi.com.br, que a gente vai tentar responder o máximo possível. Hoje a gente teve um movimento muito grande aqui no nosso estúdio, e aí vocês puderem comentar também como é que as pessoas chegam em vocês, quem não conhece vocês ainda. Vamos lá. É @André Ribeiro Moraes no Instagram. O meu é @no radar do dinheiro e também @GameCastOficial. Eu tô no Instagram como Salomani e no Twitter como Thiago Salomão, e tem também o Stock Pickers no Instagram e no Twitter. Você pode me achar lá no Instagram, no @tiouli, e eu peço para você que o teu primeiro passo seja entra no meu Telegram, porque tem muita informação boa lá, e eu vou botar aqui um vídeo que eu fiz com eles três, falando dos maiores aprendizados que eles tiveram sobre investimentos Qual que na é o seu carreira. Telegram? Vai no Instagram que você vai achar lá. É um call pra chegar em outra coisa. Foi mal. Quer ver o CTA dele? Legal, gente. Muito obrigada. Todos os vídeos estarão disponíveis, tá? O dia inteiro de live e também os pedaços quebradinhos, se você quer ouvir um ou outro, mas eu recomendo que ouça o dia inteiro. Se ficou com dúvida depois do dia de hoje, pode mandar também, mas acho que a gente conseguiu passar por diversos pontos. E muito obrigada pela presença de vocês nessa noite. Posso deixar a última mensagem aqui? Claro, com certeza. Eu acho que tem muita gente que vê o assessor como um inimigo. Eu acho que você primeiro tem que tirar isso da tua cabeça, porque quando você vê o assessor como aliado, você vê ele como um facilitador, um triturador de informações complexas para você. Eu vejo as pessoas criando muito essa barreira com o assessor. O assessor é o nosso melhor amigo. Então, eu acho que é importante isso. Acho que o assessor ele tá ali para entender o seu objetivo, que combina com o que o André falou, e te ajudar a entender como é que investir, como é que você diversifica no portfólio. A partir de amanhã, horário normal, das 8 às 20, com nossa equipe de assessores aqui para vocês conversarem, e a gente está à disposição. Obrigada, boa noite a todos. Valeu.